Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Aqui, traduzindo para nós, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, aonde, pois, tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebeu ele próprio dele, seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui para tirar. E disse Jesus: então vai, chama teu marido, e volta aqui. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: vejo que és profeta, Senhor. Nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que neste monte, nem aqui e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Até aqui esse texto apenas. Pode acomodar-se, por gentileza. Nós fizemos hoje uma leitura um pouco mais extensa, e eu gosto de fazer essas leituras porque nem todos têm um contato com a Bíblia Sagrada tão apurado, de leitura. Ou quando a gente diz assim: vamos ler sobre a mulher samaritana, você diz assim: eu conheço esse texto. Vamos ler sobre Zaqueu. Sim, o homem que era baixinho, que subiu numa árvore para ver Jesus. Conforme nós vamos tendo intimidade com a palavra de Deus, a gente vai entendendo esses textos. A gente escutou já o texto, já foi pregado sobre ele, a gente sabe do que está falando, mas nem sempre é assim. Então, quando nós lemos esse texto num primeiro momento, a gente entende o básico dele. E o básico desse texto é: uma mulher foi tirar água num poço ao meio-dia. Jesus estava sentado perto do poço, sem os discípulos, sozinho, com sede. Pede água para quem tem capacidade de tirar do poço, porque a mulher veio para esse fim. Mas ela nega-se pelo fato dele ser um judeu e ela ser uma samaritana. Jesus conversa com ela um pouco, descobre ou revela que ela teve muitos relacionamentos, mas o que ela tem agora não é o relacionamento correto. E por fim explica que Deus não precisa de um local específico para ser adorado, para que a gente possa buscá-lo. Porém, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Resumir. E se nós apenas pegarmos esse conteúdo, bênção, entendemos aqui uma palavra de Deus, o teu devocional do dia está pronto. Mas vamos ver o que diz nas entrelinhas
desse texto? Eu poderia dizer que esse é um texto de uma mulher em busca de amor, em busca de algo que faça sentido na sua vida. Amor. As pessoas passaram os milênios tentando definir o amor, tentando dizer o que é amor. Poetas, palavras lindas escritas, mas talvez o amor seja muito difícil de conseguir colocar em uma definição. As pessoas buscam o amor como um sentido total da sua vida, mas às vezes nós estamos numa busca tão acentuada por sermos amados, nós desejamos tanto que o objeto do nosso amor nos ame na mesma intensidade, que nós não percebemos que no processo adoecemos. Adoecemos e agora não estamos mais apenas buscando amor, mas estamos carentes de amor. E por mais que seja uma palavra bonitinha, né? Ai, estou carente, sou carente de você. Essa palavra, ela é muito maligna. Porque o carente, ele nunca ele consegue superar a sua carência. Não há como suprir uma carência. A carência precisa ser curada. A carência é um poço sem fundo. Quanto mais você entrega para alguém que é carente, parece que mais carente a pessoa fica. Não tem como você superar alguém que está carente, porque essa pessoa, ela vai pedir de você, então você vai entregar e ela vai pedir algo mais, e ela vai pedir algo mais, ela vai pedir algo mais. E eu sei que nesse momento pessoas estão fazendo identificação enquanto eu estou falando. Nós tanto identificamos na gente, quanto a gente identifica no outro, com aquela vontade louca de dizer assim, fala Deus. Essa mulher, ela é uma mulher que, ela vai para esse poço, mas tem uma particularidade nela. Ela está indo ao meio-dia, e esse não era horário de buscar água. Pastor, tem horário para buscar água agora? Entenda que para a nossa cultura que não, mas nenhum de nós aqui iríamos até um poço para buscar água. Eles precisavam ir até o poço que Jacó havia deixado para eles, mas meio-dia era o pior horário para se buscar água, porque era quente demais. E essa mulher, eu consigo perceber nela, de que ela não procura o horário mais fresco do dia, ela procura o horário que não tem ninguém lá. Ela procura um horário em que as pessoas não estão juntas, em que as mulheres não estão reunidas. Ela procura um horário onde ninguém vai falar da vida dela. Ela procura um horário em que as pessoas não vão ver assim, aí quem está vindo aí. Sabe aquele olhar que talvez a pessoa nem esteja falando de você, nem esteja nem aí para você, mas quando te olha você já pensa, estão falando mal de mim, estão falando mal de mim. Então, porque depois de um tempo, criamos machucaduras dentro de nós, que nos preocupamos muito mais com o que as pessoas pensam a nosso respeito, por mais que sempre tem aquela frasinha, eu nem ligo para o que falam de mim, mas liga. Essa mulher, ela procura um horário em que as pessoas não estão ali pelo poço, ela tem uma baixa autoestima com ela não se sente bem, ela não está à vontade, ela evita o público. E naquele dia tem um homem sentado ali, junto àquele poço, ela vai chegando, quem sabe como alguém que diz, olha, tomara que nem fale comigo. Eu olho pelo texto e imagino que ela era uma mulher bonita. Por quê? Gente, ela teve 5 maridos. Ou mulher desejada. Teve 5 maridos, 5 relacionamentos. E eu não estou nem comparando com os dias de hoje, porque senão não tem comparação, né? Mas com essa época, em que era muito difícil uma mulher ter passado por um casamento, um relacionamento e poder ter outro. Se ela conseguiu essa proeza, ela era muito linda. Mas isso não está isentando ela de todos os problemas que ela tem.
que às vezes nós pensamos mil coisas, né? Se eu tivesse nascido alguns centímetros mais alto, se eu fosse assim, se meus olhos fossem assim, se eu tivesse... Isso não é garantia de sucesso. Essa mulher era uma mulher bonita, mas ela passou por 5 relacionamentos, e ela não conseguiu encontrar-se, ela não conseguiu vivenciar algo novo para a sua vida. Então Jesus está naquele poço, ele vê ela chegando, e ele quer deixar ela à vontade. Ele já sabia da vida dela, a gente conversou aqui um pouquinho no domingo sobre Zaqueu. Ele sabia o nome dela, ele sabia tudo a respeito dela, ele sabia inclusive que ela tinha passado por 5 relacionamentos, e o que ela tinha agora nem era um marido, era um relacionamento espúrio. Jesus sabia de tudo isso, mas ele não chega dizendo assim: e aí, eu mesmo queria falar contigo. Não chega dessa forma. Ele pede água. Ele pede água porque ele está dentro do ambiente dela, dentro daquilo que ela está fazendo. Ele quer deixar ela à vontade. Ela veio para este fim, ela tinha um balde com ela, ela tinha essa habilidade. Então ele está agora fazendo com que ela fique tranquila, e ele puxa um assunto sobre algo que ela domina. Ela tem um cântaro com ela, ela veio buscar água, e Jesus, por mais que ele sempre tem algo para oferecer para a gente, ele não chega oferecendo, ele chega pedindo. Que interessante isso, né? Você chega num culto e tudo que Deus tem para você é tudo que você precisa. Ele tem a resposta, ele tem o milagre, ele tem a bênção, ele tem tudo que nós precisamos, mas ele nunca chega oferecendo. Geralmente ele chega pedindo algo. Ele tinha a resposta da vida dela, mas ele pede água, e o que ele pede é tão inferior ao que ele tem. E às vezes nós ficamos lutando com Deus porque nós não queremos entregar o que nós temos, quando o que Ele tem é muito superior ao que você tem para entregar. Você não tem nada que pudesse ser relevante para Deus, mas Ele tem tudo aquilo que é relevante para a nossa vida. Mas sendo Ele Deus, Ele nos pede para ver como é que é a nossa atitude de entrega, a nossa atitude de querer doar, de querer ceder. Ele só pediu água para ela, o poço nem era dela, a água estava à disposição, ele não tinha como tirar, então ele pede ajuda: dá-me dessa água. E essa mulher agora, ela tem uma dificuldade com isso. A dificuldade que ela tem é porque ele pede algo para ela, ele lhe dirige a palavra, e ela começa a ver um monte de problemas. Por que tu está me pedindo água? Por que você está falando comigo? Por que você está me olhando? Por que você está me dirigindo a palavra? Quando nós passamos por um período muito grande de desprezo, quando nós passamos por um período muito grande de lutas, quando nós sofremos alguns agravos, mesmo quem se aproxima sem nenhuma intenção, ou não querendo lhe fazer mal, o primeiro impulso que nós temos é de defesa. E talvez isso seja a forma de nós entendermos o quão armados nós andamos. Essa mulher estava tão cheia de armadura, que Jesus diz assim: me dá um pouquinho de água. Por que tu quer água? Não pode ver uma mulher agora passando que já vai pedindo água. Eu entendo que quando a gente faz a leitura bíblica, nós não entendemos dessa forma, mas ela tem uma atitude que não tem porquê. O homem só pediu água, gente, dá água para ele. Agora ela vê problema: não, porque você é argentino e eu sou brasileira, como é que pode isso? Samaritano, judeu, só para você entender. Como é que tu vem falar comigo? Por que isso? Aí Jesus traz uma verdade: se tu soubesse quem está te pedindo água, se você pudesse entender quem está falando contigo nessa noite, que não é o Jota, mas se você pudesse entender o quanto Deus quer falar com você, se você pudesse entender tudo que te atraiu para este culto hoje, se você pudesse entender que além da tua programação, de você dizer: não, hoje eu tirei um dia, a noite, porque eu quero ir na igreja, porque eu preciso e tudo mais, mas existe algo muito maior por trás de tudo isso que te trouxe até este momento, aleluia, porque Jesus quer falar com você, e Ele tem uma proposta para você. Ele tem algo para ti, e por mais que num primeiro momento não pareça, porque Ele só pediu, Ele não ofereceu nada, mas Ele só pediu. Qual é a nossa reação quando Ele nos pede? A reação dela foi que: não, está errado isso, você não pode me pedir nada.
E as pessoas nos dias de hoje também, assim, por que Deus vai me pedir alguma coisa? Ele não é Deus, não é dono da prata, não é dono do ouro, por que Ele vai me pedir alguma coisa? Mas Ele pediu, e Ele disse, me dá um pouquinho de água. E essa mulher agora começa a indagar Ele, e Ele diz assim, não, se tu soubesse quem eu sou, tu ia me pedir água, e eu te daria água. Se você me pedir, eu vou te dar. E aí a gente vai para os versículos bíblicos, e a gente lê, dizendo assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Às vezes vocês pedem e não recebem porque pedem mal, e a gente começa a perceber de que nós também não fazemos o pedido para a pessoa certa. Pedimos muitas vezes na direção errada, as coisas que nós mais queremos, e às vezes pedimos elas pelos motivos errados também. Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. Começa a dar tilt na cabeça da mulher, e ela diz assim, como é que você vai me dar água? Estou olhando para você, você não tem balde, você não tem como tirar do poço. E ela começa a navegar dentro de uma parte muito, muito interna dela. Se você olhar com atenção o texto, quando ele diz assim, eu te daria água viva e nunca mais você ia ter sede, ela começa a parar e ela começa a responder para ele, você não tem como tirar água, e ao mesmo tempo ela começa a pensar assim, como eu já busquei essa água, como eu já busquei ter contato com uma água que me fizesse sarar essa sede interna que eu tenho, uma sede que não sacia, mas é uma sede muito maior do que a sede de um copo de água físico, é uma sede por uma busca que eu tenho, e por mais fundo que eu possa lançar esse balde, eu não consigo tirar essa água. Eu tenho um balde que parece que não atinge esse tipo de água, eu bebo água, mas ela não me sacia. Existe uma sede dentro de cada um de nós, uma sede que às vezes é difícil de saciar, que você já foi a muitas religiões, que você já buscou em muito templo, que você já buscou em tantas opiniões e filosofias, mas é uma água que parece que você nunca encontrou e que você tem buscado há tanto tempo, algo que venha satisfazer a sede que a tua alma tem, uma sede por uma resposta, uma sede por uma tranquilidade, uma sede de amor, uma sede de encontrar um amor e saber que você de verdade se encontrou, uma sede por ter um encontro, talvez um dos maiores, que seja um encontro contigo mesmo. Essa mulher olha para Jesus e ele dizendo que ele tem uma água diferente para ela, uma água que vai saciar a sua sede. E se nós pegarmos os elementos do que nós estamos falando aqui, a água é aquilo que ela deseja, é o que ela vem buscar todos os dias. O poço é o local aonde ela busca suprir esse desejo. E o balde aqui fala da nossa capacidade humana. Os baldes, eles são de diferentes tamanhos. E você tira, e se o teu balde é furado, o que acontece? Você está lá puxando, 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 e quando o balde chega em cima, que você vai tirar água, só tem um pouquinho. Se o teu balde está reparado, você vai tirar, vai vir toda a água, mas às vezes o balde é pequeno, às vezes o balde é maior. O balde nos fala da nossa capacidade humana, e às vezes nós estamos tão rachados pela vida, nós estamos tão quebrados das situações que nós já vivemos, que a gente faz um esforço tremendo no poço. A gente vem à igreja e oração, ouvindo a palavra, aqueles vídeos que a gente assiste durante a semana, e a gente está aqui, puxando, e puxa, e a gente tenta, e quando a gente vai pegar para beber da água, tem aquelas gotinhas só, porque o nosso balde está rachado. Baldes rachados. Situações de vida que você viveu desde a sua infância, sua adolescência, sua juventude, e que nunca foram consertadas. Você vive com sede, e chega um ponto que a gente pensa que o problema é o poço, então a gente vai migrando de poço, 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 poço. Não, é o balde. Quantas vezes aquela mulher foi naquele poço? Quantas vezes ela esteve sozinha ali? Esse poço aqui é um símbolo da igreja, esse poço aqui é o símbolo de onde você vem para buscar. Pode ser que na vida nós já encontramos muitas vezes poços vazios,
E não vazio de água, a gente até foi na água, mas Jesus não estava sentado nele. Mas existe um dia especial que a gente vem, e Jesus está ali para nos ajudar a entender o porquê dessa sede. Tem aquele dia que a gente está ali, Jesus está ali para nos dizer exatamente isso. Não vai adiantar você vir todos os dias, não vai adiantar, e você está com desejo de encontrar uma água viva, que não te faça mais vir até aqui, mas o problema todo é esse balde que você usa, todo rachado, está cheio de rachaduras nele. Sabe aquele momento que você tirou, tem até um pouquinho, você pensa, eu vou levar para minha família, mas quando você chega lá, vazou tudo. Tem gente que sai da igreja cheio de propósito, assim, meu Deus, eu não vou mais brigar, eu não vou mais brigar, eu não vou mais ser do jeito que eu sou, eu não vou mais falar tudo aquilo que eu ando falando, eu não vou mais. E a gente vem para a igreja, a gente se enche, daí a gente diz, não, eu vou levar um pouquinho dessa água para casa, porque o que eu falei para minha esposa, eu não devia ter falado, o que eu ando fazendo com meu marido, não devia ter feito, eu tenho que tratar meus filhos assim, e a gente vai cuidando daquele balde, mas quando a gente está chegando, já está vazio de novo. Você já percebeu que você está cheio de bons propósitos, enquanto você está aqui, está alegre, está feliz, recebeu algo, mas em casa você não consegue colocar em prática? Não dá para colocar em prática, porque falta água, e a água é um símbolo da palavra de Deus. Está faltando esse poder, a ação do Espírito Santo também está faltando, porque facilmente a gente deixa vazar de nós, deixamos vazar da nossa vida. Jesus está falando com ela disse, mas o poço é fundo demais, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu não chego, e é o balde, é isso que aquilo, e tu também não tem balde. Se tu tivesse, não estava falando isso para mim. E aí Jesus vai mostrar para ela algo glorioso, porque quando nós temos um encontro com a água, que é Jesus, nós não precisamos mais de um balde para tirar de algum lugar, para buscar, porque nós nos tornamos uma fonte que jorra para a vida eterna. Você se torna uma fonte, aleluia, está dentro de você. O Espírito Santo se instala dentro de você, e você começa agora a jorrar dessa água. Ela ainda não entende, ela diz assim, mas você está falando isso, você se acha melhor do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço e deixou para nós? E aqui a gente percebe que ela apela para a religiosidade, para alguma ícone, para alguma coisa que ela estimava muito. Ela estava falando com Deus ali, mas ela coloca que pai Jacó era maior do que ele que estava falando com ela. Às vezes nós temos a imaginação, a crendice, o pensamento de que algumas coisas que estão atreladas à nossa vida são maiores do que o poder de Deus imediato numa palavra que Ele nos traz. Não, porque eu já tentei isso, tentei aquilo, agora tu vai achar que um culto vai resolver a minha vida, mas tu acha que essa igreja vai resolver a minha vida, tu acha que essa palavra vai resolver a minha vida. Eu sempre venho nesse poço, e quem fez esse poço aqui foi pai Jacó. Isso aqui eu ganhei lá de tal cidade, isso aqui eu ando sempre dobradinho aqui no meu bolso, que é para dar sorte, isso aqui, cara, quanta gente que é atrelada a pequenas coisas, mas que nunca deram resultado nenhum, e não consegue entender a simplicidade do Evangelho, porque quando o Evangelho chega na nossa vida, Deus age, sem precisar de muita coisa, Ele simplesmente age. Enquanto Ele está falando com ela, Ele está trabalhando no seu vaso, Ele está trabalhando dentro dela, ela não está percebendo. Ele quer que ela entenda aquilo que está causando a sede. E como fazer isso sem expor ela? Então Ele diz assim, quer saber uma coisa? Vai em casa lá e traz teu marido aqui para eu falar com ele. Jesus não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Mas Ele não fica expondo ela, Ele deixa. A exposição e a vergonha não tem poder de curar ninguém. A consciência e o arrependimento é que curam. Quantas vezes a gente já quebrou a cara e isso não resolveu nada? A gente passou vergonhas, meu Deus, que vergonha que eu passei. Adiantou? Não cura, parece que só fere mais. Jesus tem um jeito todo especial de trabalhar. Ele diz assim, chama teu marido. Ela diz, não tenho marido, pensando que Jesus não sabia de nada, e Jesus diz o quê? É verdade, você teve 5 já, o que você tem agora, não é seu marido, eu sei o que você tem vivido, mas você precisa entender,
que a causa de toda essa sede, que tudo que tem causado isso em você, não é o problema com A, B, C ou D, é um problema interno. Facilmente nós culpamos o mundo, facilmente nós olhamos ao redor e dizemos assim: o mundo não me entende. Jesus estava tentando mostrar para ela de que a solução para a sua sede estava dentro dela mesma. Talvez nessa noite nós estejamos diante de Jesus nesse poço que jorra água constantemente, sua igreja. E o que Cristo quer nos ensinar é de que essa carência que nós temos de atenção, uma carência pastoral, uma carência de amor, uma carência em tantos sentidos, não vai ser uma igreja, não vai ser uma palavra, não vai ser um momento, um novo marido, uma nova esposa, um novo relacionamento, nada disso vai sarar você, enquanto você não perceber de que esse balde chamado sua vida precisa ser consertado. Uma carência, ela não pode ser suprida, ela precisa ser curada. Porque às vezes as pessoas dizem: mas ninguém me ama. Então alguém se aproximou de você dizendo: eu amo você. Tu diz isso só porque eu falo que ninguém me ama. Não, eu amo você. Diz que me ama, mas nunca faz isso por mim. A pessoa faz. A primeira resposta é: também, porque eu falei. Não importa o que a pessoa faça, sempre haverá um porquê. Quando Jesus começa a mostrar para ela, e ela tem o primeiro impacto, que ele diz assim: cara, não é a questão de relacionamento, é a sua questão. Ela já tenta mudar o assunto, e diz assim: pois é, já que tu é profeta, escuta, a gente deve adorar aonde? Porque eu sou uma adoradora, e tal. Aí a capa da religiosidade já aparece, né? A pessoa está falando da vida pessoal, sabe, aquilo que a gente faz assim com essa carne aqui, ó. A pessoa assim: pois é, então, mas a igreja certa é qual mesmo? Onde é que a gente deve fazer as nossas orações? É lá, tentando desviar o assunto. Quantas pessoas que estão escondidas atrás da sua religião, atrás de dizer assim: eu sou uma boa pessoa, eu faço isso de bom, eu faço aquilo de bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o momento agora é um confronto, eu preciso olhar para dentro da minha vida. Existe algo dentro de mim que me faz voltar constantemente a um poço, evitando as pessoas. Eu não quero me expor, mas ela está só com Jesus ali, e Jesus está dando uma oportunidade para ela, e ele vem dizendo para ela, agora através da sua palavra: escuta, não se preocupa com o local, porque o Senhor está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado que você saia daqui agora e suba lá naquele monte que você costuma adorar para que as coisas funcionem para você, ou que você vá para Jerusalém para que as coisas aconteçam para você, porque às vezes a gente sempre está pensando que precisa ir para algum lugar, que precisa fazer uma coisa muito grande, que precisa isso, que precisa aquilo. Não, o que você precisa é entregar a sua vida. De repente olhar para dentro de você e dizer: realmente eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura aqui dentro, eu preciso liberar perdão, eu preciso fazer algo por mim, porque eu estou de relacionamento em relacionamento, de cidade em cidade, de trabalho em trabalho, e eu não sei qual é a sua história, que poço é onde você está visitando constantemente, em busca de algo que sacie você. E quantas vezes talvez essa mulher entrou num relacionamento e pensou: agora é o certo, chegou no quinto e não era, e agora chegou a um ponto que ela nem estava mais num relacionamento, ela já estava dentro de um relacionamento espúrio. Ela tinha um homem na vida dela, mas nem marido dela era. Você consegue entender a gravidade que isso foi? Chega um momento que nós vamos perdendo a nossa dignidade, que nós vamos perdendo a nossa fé, que nós já não acreditamos mais, porque lutamos e achamos que vamos conseguir, e tentamos com tantas coisas externas, quando de verdade eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu preciso de uma mudança radical dentro de mim, dentro. E por mais que você olhe todo o contexto e você possa dizer: não, pastor, mas não é bem assim, é porque o meu primeiro marido foi ruim, foi isso que aquilo, e o segundo foi isso, aquilo, aquele outro, e o terceiro foi tal, e a gente vai dando explicação para cada ponto, porque isso sempre é o nosso ponto de vista. Mas ela estava diante de Jesus agora, e ele estava olhando para ela, e preocupado com ela, não com tudo que aconteceu lá no seu passado. Veja que quando ele até fala dos 5 maridos, ele não está dizendo assim: olha, você está pagando, viu? Não,
passou, aconteceu, era outra vida, mas eu tenho uma água para dar para você, que a tua sede vai parar para sempre. Obviamente que ele não estava falando de uma água física, ele estava falando de algo espiritual. Nessa noite eu vim aqui para falar para você que talvez tenha buscado em tantos lugares, você tem buscado em tantas opiniões, filosofias, religiões, você tem buscado em psicólogo, psiquiatra, psicanalista, em tantos lugares deste mundo, uma resposta para a sua vida, e uma coisa tão simples dentro da palavra de Deus. Permita que Ele coloque as mãos em você hoje, de que Ele mostre para você a água que Ele tem para te entregar. Esse balde quebrado da sua vida vai ser totalmente transformado. O balde, que seria o cântaro na época, é muito atrelado à palavra vaso, e a palavra vaso tem muito a ver com a nossa vida biblicamente. Sabe o que ele quer dizer? Que você como vida e eu como vida, talvez estejamos quebrados há tempo demais, não conseguimos reter nada daquilo que já foi derramado sobre nós, mas se nós nos colocarmos nas mãos do oleiro, diz lá em Jeremias, que o vaso até quebrou-se nas suas mãos, mas ele juntou e dali ele fez um vaso novo. Ele quer fazer de você um vaso novo, ele quer fazer de você um vaso com capacidade para receber tudo quanto ele tem para entregar na sua vida. Ele quer transformar você de maneira que você pare essa busca incessante por algo que te satisfaça, porque Cristo em nossa vida é uma satisfação completa e garantida, e eu não preciso mais de A, nem de B, nem de C, eu não preciso expor a minha vida, nem me humilhar, porque esta mulher chegou a um ponto de humilhar-se a ser a outra, para tentar encontrar o amor que ela nunca encontrou. Chegou um ponto da vida que as pessoas se submetem a baixar o seu nível, e a viver aquilo que nunca imaginaram viver, sempre em busca de algo que lhes complete. Você, em nome de Jesus, nessa noite, não precisa rebaixar-se para viver o sonho da sua vida. Você precisa levantar a tua cabeça e ver quem é que está nesse poço hoje te oferecendo água da vida. E se você receber dessa água, sua vida vai mudar por completo. Aplauda bem forte, Jesus! Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais,
que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.